Tudo certo, Márcio? Vamos lá? Eu vou liberar aqui o áudio para todo mundo, Tá bom. Estamos ao vivo. Ao vivo, legal. Obrigado, Flávio. Obrigado, William. Vamos lá. Bom, pessoal, nós estamos aqui para mais um Telefone Vermelho, né? Mais um episódio do Telefone Vermelho. Esse encontro é um encontro muito especial para a gente e vai ser um bocado diferente dos outros. Ele vai ser diferente porque ele vai apresentar o Cloud Assessment, que é uma consultoria que a AMT faz antes de cada projeto para se certificar que vai haver total aderência do projeto e do funcionamento. E aí, por que esse caso é um caso especial para a gente? Primeiro, porque trata-se de um cliente nosso e todo cliente nosso é um caso especial. Segundo, porque durante essa jornada para a nuvem, nós tivemos um episódio interessante, que foi um episódio de sequestro de dados na condução da transição do on-premises para a nuvem. Então, o que a gente vai conversar aqui, a gente vai conversar com o William e com o Flávio Correia. O William, que é o CIO da Calçada é uma empresa de engenharia, e o Flávio como o arquiteto responsável pelo projeto. Então, eu imagino que todos vocês estejam bastante ansiosos para conhecer essa história de um ataque que ocorre durante uma migração dos serviços on-premises para a nuvem. Vamos começar da seguinte, antes de começar a história, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir ao William que se apresente e apresente também a Calçada, e na sequência o Flávio se apresente e apresente também o seu papel na AMT e AMT, né? William, vai lá, se apresenta, por favor. Bom, bom dia a todos. O meu nome é William Lima. Como o Márcio já me apresentou ali, eu sou o gestor de tecnologia da Calçada. A Calçada é uma empresa já com bastante história aqui no Rio de Janeiro, né? É uma empresa que já tem aí uns 35 anos de estrada, né? Mas já antes mesmo disso, já vinha fazendo história com a imobiliária, né? Ela constrói aí uma parte significativa da construção civil em si, né? Ela tem um nome a zelar aí nesse mercado e acho que é um dos cases de construção civil aí do Rio de Janeiro, uma das empresas que mais tem impacto, né? Minha chegada na Calçada tem mais ou menos um ano, aproximadamente, né? E a minha ida para a Calçada foi para trazer uma inovação tecnológica, né? E trazer mais aderência entre tecnologia da informação e o negócio em si, né? É isso aí. Bom, legal, William. Eu sou Flávio Correia, sou arquiteto de soluções da MT. Trabalho na MT há mais de 12 anos. A MT tem 25 anos de estrada, né? 25 anos de experiência, né, em ajudar os seus clientes a encontrar, né, soluções, né, para o seu dia a dia de TI. Né? E há mais de 10 anos a gente tem a nossa nuvem, nossa própria nuvem. Né? Então, foi bem legal trabalhar nesse projeto. Eu acho que está todo mundo ansioso aí para conhecer a história, Márcio. Super legal, quer dizer, a nossa história se inicia, né? E é interessante. Eu vou começar aqui fazendo o seguinte, eu vou fazer uma sequência de perguntas, vou pegar um pouquinho, se acontecer de alguém tiver mais curiosidade, interesse, não hesita em colocar a sua dúvida aqui no chat, que eu vou tentar consolidar essas perguntas numa sequência de perguntas que eu preparei, que eu achei interessante aqui. A primeira pergunta, quer dizer, a primeira sugestão que eu dou e que eu peço, eu pergunto para você, William, como é que o que você encontrou na Calçada, o que você viu de interessante na hora? Qual foi o cenário que você encontrou nesse momento na Calçada que você entrou, né, quase um ano atrás? Bom, resumidamente, né, vou tentar elencar em tópicos aqui para que nós possamos
ser breves, né? Mas na minha entrada, eu entrei 2 semanas antes desse evento que a gente vai contar um pouco à frente, né? E eu ainda estava morando em Belo Horizonte, né? Então estava fazendo esse translado a todo momento para o Rio de Janeiro. E então eu encontrei um cenário assim com um certo desalinhamento da tecnologia da informação com o modelo de negócios da calçada. Então a minha entrada foi para mudar esse cenário, para que houvesse uma integração entre tecnologia, né, e para que ela se tornasse estratégica e não apoio, né. Então, a minha chegada teve que ser feita diversas mudanças, e dentro do roadmap de mudanças, uma delas era nós identificarmos, né, Márcio e Flávio, e ao público também, né, que nós tínhamos um data center on-premise, né, ou seja, local, né, e que ele tinha já tinha sido bem saturado, precisava fazer uma troca, né, e essa troca, ela não seria barata, ela seria uma troca cara, né, em função do tamanho, né, da proporção, e também eu teria que fazer um balizamento se valeria a pena investir nesse data center ou não, né? Se nós iríamos para uma nuvem pública ou privada, né? Do que foi logo depois foi o que nós acabamos escolhendo, né? Sim. Legal, William. Você via assim o alinhamento da calçada, quer dizer, da TI da calçada com o negócio da calçada, quer dizer, o investimento ele dava retorno para a calçada? Você teve algum tipo de plano de 100 dias? O que você fez logo assim que você chegou? Então, eu tinha muita pressa em fazer a mudança, então, na verdade, eu não tinha um plano de 100 dias, eu tinha um plano de 30. Eu tinha que fazer realmente, o se vira nos 30, né? Foi mais ou menos assim. Então, eu tinha um plano inicial de 30 dias, que eu teria que executar uma mudança, assim, relativamente abrupta, né? Em toda a nossa infraestrutura. Então, Márcio, a depreciação de um data center era o fator que me preocupava, assim, grandemente, já que a calçada, o fim da calçada não é ser um data center, concorda? Então, nós queríamos aportar dinheiro em obra, né, em construção civil, e não em tecnologia da informação que deprecia, que eu vou acabar perdendo aquele par, que eu vou ter que substituir daqui a X tempo, né, um tempo relativamente curto, né, quando se trata de negócio. Então, foi assim, uma das minhas preocupações foi trazer algo que a depreciação não ficasse conosco, ficasse com a empresa que nós estaremos contratando esse serviço, né? Legal, William. Me diz assim, quais eram as suas opções, quais eram as decisões que você tinha que tomar e quais eram os diferenciais que você percebia? Então, quando começamos a fazer o levantamento dos provedores de serviço que poderiam nos atender, nós levantamos nuvens públicas como Google, Microsoft Azure, Amazon, né? E nós identificamos alguns fatores que nos preocupavam, né? Então, assim, no contexto geral, eu percebi que talvez um data center dentro do próprio Brasil seria talvez a melhor alternativa. Então nós cotamos com alguns players e a AMT ela veio por último, né? Ela acabou vindo assim nos 44 do segundo tempo, e isso tinha assim, eu já estava com o escopo todo fechado, né? Não havia necessidade de montar um escopo de forma inicial, o escopo já tinha sido criado, então isso também facilitou, né, o fechamento, a gente sabia exatamente o que a gente queria. Legal. Flávio, esses diferenciais que o William colocou, como é que você atendia esses diferenciais? Quando você sentou, você chegou como o William falou, né, para fazer uma proposta técnica, como é que foi esse trabalho do teu lado? Bom,
Primeiro, eu estou vendo aí que o William virou um carioca da gema, né? Que já tem ali um Cristo Redentor atrás dele ali, ele já tá integrado à cidade aí. Agora, sim, Márcio, o maior desafio ali, né? Até antes de responder a sua pergunta, o maior desafio foi o prazo, né? Como o William mesmo colocou, né? A gente chegou aos 44 do segundo. Eu diria que a gente chegou aos 45, né? A gente trabalhou ali quase no finalzinho do jogo. Porque eu lembro, né, exatamente do dia, a gente conversou numa terça-feira e eu tinha até quinta-feira para preparar todo o projeto, apresentar, né, para eles o projeto, e foi bem desafiador. Né, assim, o que a gente fez, Márcio? A gente adotou, né, ou seja, uma metodologia, um processo que a gente chama de Cloud Assessment, né, que a gente senta com o cliente, né, a gente entende quais são as necessidades que ele tem, entende quais são os requisitos que ele tinha, né? O William tinha alguns requisitos, como um data center com baixa latência, por conta das aplicações da calçada. Ele precisava interconectar o escritório matriz da calçada ao nosso data center através de link ponto a ponto. Então, ou seja, tinha vários cenários ali que ele trouxe para mim, que eu tive que trabalhar, e como eu tinha pouco tempo, né, a gente começou já a desenhar uma arquitetura logo na mesa ali, já com o time do próprio William. E eu volto até destacar um outro ponto que foi interessante nessa reunião, o engajamento do time do William, entender que a gente estava ali não para tipo assim, né, tirar coisas, né, serviço do dia a dia deles, mas assim, agregar, né, valor ao serviço deles. Porque como o William mesmo falou, né, a atividade fim da calçada não era a TI, né, e a equipe, ela compreendeu isso, né, entendeu a estratégia que o William tinha para aquele momento para a calçada, que era inovar, que era trazer tecnologia. Então, o primeiro passo que a gente deu, Márcio, a gente, na verdade, a gente deu 5 passos, né, que foi a definição da arquitetura, né, de como que os sistemas se conectavam, de como eles se falavam, como é que isso deveria ficar, de fato, implantado, né? Então, a gente foi desenhando num documento, né, lá na própria calçada, e foi elaborando esse material. Depois a gente definiu a matriz de responsabilidade, né, definindo as fronteiras aí de gestão de cada uma das equipes, né, tanto da MT quanto da calçada, durante a implantação, né, do projeto, durante o serviço continuado, né, então ficava bem claro quem era responsável por quê, quem ia cuidar do firewall, quem ia cuidar das regras da política de segurança, quem ia cuidar do backup, enfim. Né, não tinha ali pegadinhas, né, então a gente conseguiu criar algo bem claro para eles. O terceiro ponto foi a definição, né, dos acordos de nível de serviço, o SLA, né, onde a gente definiu o tipo de segurança que a calçada iria ter, a gente definiu que tipo de disponibilidade os servidores iriam ter, a gente definiu, né, como é que seria feita a rotina de backup, né, ou seja, a política de backup, como é que seria implantada, e a gente definiu, né, uma outra coisa que a gente vem trazendo nessa série, Márcio, falando batendo sempre nessa tecla, que é o telefone vermelho, né? Como é que o William, né, como é que a calçada se comunica com a MT, né? Então, matriz de escalonamento, de atendimento, enfim, que funciona muito bem, né? Depois a gente já fez, né, ou seja, isso assim, isso claro não foi no mesmo dia, mas no segundo dia aí de trabalho, a gente já definiu um planejamento macro, né, de atividade para migração do ambiente dele, então isso a gente já conseguiu entregar para eles também, para que até o William tivesse uma ideia de como é que seria feita essa migração, né? A ideia era fazer de uma forma cadenciada, de forma organizada, com o menor impacto possível para a calçada, né? Então, juntando tudo isso, né, o quinto ponto é o Cloud Assessment, né? É a gente fazer a apresentação desse projeto, né, para o cliente, de forma bem clara, bem objetiva, para que ele entenda, né, e ele entenda que a participação dele é fundamental, né, porque o dono do negócio é o cliente, né? A gente está aqui para trazer tecnologia, mas quem conhece o negócio do dia a dia é o próprio cliente. Obrigado, Flávio, esse bate-papo é muito legal. Eu vou só para dar uma completada, eu acho que o pessoal vai entender melhor o contexto, se a gente falar um pouquinho o tamanho da operação, né? William, fala exatamente quanto, sei lá, qual era o tamanho total da massa de dados, quais eram os tipos de sistemas, se tinha sistema de gestão, o que estava dentro da tua infraestrutura, o que estava fora que precisava estar interconectado a isso, qual era o desafio, para que as pessoas entendam que não foi
o tamanho? Quer dizer, foi um único ponto, foi um único sistema? O que era o teu comprometimento de levar para a nuvem? Então, Márcio, nós iniciamos isso, né? A minha maior preocupação era o ERP, né? O ERP, que é uma aplicação client-servidor, né? E esse ERP, ele tem um volume bem considerável de dados, uma massa, né? Que nós movimentamos aproximadamente só de storage ali uns 8 teras, mais ou menos, né? Para dentro da MT, fora o restante dos serviços, né? Então deve ter dado entre 12, 13, 14 terabytes, mais ou menos, de informação. Aproximadamente, tá? Mas o que realmente me chamou a atenção é que se fosse, por exemplo, uma nuvem pública, eu teria muita dificuldade de enviar um equipamento para que esse equipamento tivesse um formato de cópia mais rápido, né? Então nós enviamos um pequeno storage lá para dentro da MT, né? E foi linkado direto na rede e isso possibilitou uma cópia muito mais rápida, né? Foi feita uma movimentação muito mais facilitada, né? Também tem um detalhe que eu acho que é muito importante assim citar, é que no levantamento dos fornecedores nós víamos de forma meio nebulosa as propostas comerciais desses fornecedores. Então, com a MT eu conseguia perceber quanto eu ia com clareza, né? Quanto era para me crescer com o licenciamento Microsoft, para mim crescer uma máquina virtual, aumento de storage, aumento de CPU, de memória, isso estava explícito na proposta. E em relação aos outros fornecedores, mas só fazendo um gancho, tá? Que eu acho que é realmente muito, muito importante. Eu não tinha isso, eu não via isso, né? Com fornecedores aí como grandes players do mercado, eu não conseguia enxergar. Então, principalmente a cobrança em dólar, né? Isso era um fator que me preocupava, né? E agora, voltando de fato aos serviços, então, file server, SQL server com uma massa de dados gigantesca, o Salesforce que se integra em tudo isso, né? Então tem uma comunicação interna, então tem servidor que é dedicado a essa finalidade, né, com web service, enfim, e uma série de outros pequenos sistemas, mas que complementam a atividade fim da calçada, como assistência técnica e assim por diante, né? Então, qualquer uma desses sistemas parando prejudicava lá o catálogo de serviços do negócio e isso com certeza teria impacto financeiro para a calçada, né? É legal você falar isso, porque a gente percebe a dimensão do desafio, né? A calçada é uma construtora tradicional, responsável por vários empreendimentos, especialmente na Barra da Tijuca, que é uma área de desenvolvimento aqui urbano, aqui do Rio de Janeiro, né, na Zona Oeste. E é interessante você botar a dimensão e o desafio que era toda essa complexidade de sistemas interligados. O nosso trabalho, realmente, ele envolve uma consultoria que a gente chama de Cloud Assessment, né? E é onde a gente define o detalhamento da matriz de responsabilidade, o compromisso de nível de serviço, o delineamento de todos os recursos, a ordem de entrada, a regra de escalonamento, tudo isso para que você possa ter uma solução muito aderente à tua demanda. Então, depois que a gente já vê esse desafio, a tua decisão de, por que não dizer, investir em obra e não investir em computadores, né? A escolha de um parceiro que pudesse desenhar essa tua trilha e esse caminho para a jornada, a gente foi surpreendido por um fato especial, né? Quer dizer, nenhuma empresa está livre de sofrer uma tentativa de ataque, mas no caso de vocês foi um ataque propriamente dito, né? Vamos lá, William, explica para o pessoal o que aconteceu, quando é que aconteceu, o que foi o episódio agora para a gente, por favor. Então, eu havia chegado há 2 semanas à calçada, né? Planejamos tudo isso em tempo, assim, recorde, realmente foi muito rápido. Como eu falei, eu tinha um plano de 30 dias e eu precisava começar a mobilizar, já que o meu parque já estava sem garantia por parte do fabricante. Então,
eu precisava fazer essa mobilização do data center, né? Movimentar o data center para um provedor de serviços. Escolhemos a AMT, gastamos um tempo assim considerável planejando para que essa mudança ela tivesse o mínimo de impacto, e exatamente no dia da migração, algumas horas antes da migração, logo no início da manhã, nós fomos surpreendidos com um ataque de ransomware, né? E eu sou um cara do mercado de cibersegurança, então conseguimos levantar ali os mecanismos forense, né, para identificar da onde que tinha surtido o ataque. Os ataques vieram de MacBooks, né, e então conseguimos identificar esse ataque e automaticamente nós paramos a operação naquele momento para que a gente pudesse responder ao incidente, certo? Isso, obviamente, que essa parada, o ataque teve, em parte, aí, sucesso, né? Ele conseguiu sequestrar dados. Então, o ransomware, para quem não sabe, para quem é leigo, né? O ransomware, ele sequestra os dados e o atacante, o hacker que está fazendo isso, ele cobra um valor em bitcoins, né? Uma grana ali em bitcoins, para que ele te devolva isso. A questão é que nós não pagamos esse atacante, né? Eu fui contra esse tipo de pagamento, né? Na verdade, isso nem foi cogitado. Nós efetivamente fomos lá e resolvemos fazer um trabalho de higienização no nosso parque para que nós pudéssemos sair daquela crise, né? Daquela crise que aconteceu, né? Até se vocês forem ver as notícias aí, a Honda e a Natura foram atacadas aí 2 dias atrás e estão com a operação global parada, né? Então, as ações da Natura caíram, enfim. Então, isso tem impacto, sim, no negócio, a gente entende o impacto, mas a gente estava bem preparado, nós nos colocamos ali 100% focados naquele problema e conseguimos, com a ajuda da MT, né, que internalizou, inclusive, o Fábio, para nos apoiar nessa migração, para que fosse mais prévia, né, assim, mais resumida essa migração, né? Então, nós conseguimos aí fazer essa migração em tempo recorde, né? Graças à boa disposição da MT com a equipe da Calçada, que eu também deixo o meu agradecimento aqui todo mundo se imbuiu na missão de resolver o problema, né? E depois a gente realmente caiu para dentro de identificar o item que possibilitou esse ataque, né? Foi uma virada e tanto. Agora, eu vou te pedir um pouquinho mais de detalhes. Inclusive, aqui é bem comum, né, esse tipo de ataque. O Felipe acabou de comentar aqui no nosso chat que a empresa dele já sofreu 8 ataques, né? Então, ou tentativas de ataque, né? Então, é muito comum esse tipo de ataque. A gente, nesse momento, a imprensa está noticiando esses 2 que você se referiu, mas vamos lá, mais detalhes, por favor, William. Esses MACs eram da empresa, eram de fornecedores, isso podia ter sido evitado? Qual foi a tua percepção na hora? O que você fez que foi legal para isso, para conduzir isso? Como é que foi? Então, os Macs eram da empresa, tá? E existe setor de marketing que usa Mac, enfim, né? Algumas outras pessoas também utilizam MacBook dentro da Calçada. Então, resumidamente, né? O endpoint instalado, o software de segurança instalado, ele não tinha uma proteção anti-ransomware, porque o ransomware, o sequestrador de dados, ele funciona para diversas plataformas. E muitas vezes, Márcio, as pessoas acham que funciona só para o Windows. E na verdade não. Existem ransomwares que sequestram dados de sistemas Linux, Macs e Windows, né? Então, esse sequestro, ele impactou o nosso file server, né? E, como eu falei, ele é cliente-servidor, né? E o nosso banco de dados, né? Além de algumas estações de trabalho. Mas, rapidamente, conseguimos estancar o ataque, né? Mas, ainda assim, houve impacto, sim.
houve parada de rede, nós tivemos que parar a rede para entender o problema e consolidar, mitigar esse problema lá dentro, e isso tinha pressa, né? Isso é uma coisa dolorida para qualquer empresa, independente do tamanho, né? Pode ser uma empresa pequena, pode ser uma empresa média ou grande. Se houver um ransomware dentro da empresa, vai ser dolorido para contornar essa situação. E aí vocês foram atacados, né? Houve a cobrança de resgate? Em que momento chegou a cobrança do resgate? E qual era a abrangência do ataque? Quer dizer, qual era o comprometimento que vocês tinham, quer dizer, nesse momento? Nós tivemos, Márcio, a cobrança foi imediata. A partir do momento que o sequestrador de dados ele executa a ameaça avançada, executa, né? Ele já deixa lá na tela lá uma espécie de layer-me, né? Então, esse readme ele vai fazer os dados ali para que tu efetive o pagamento em bitcoins. Nós não pagamos, tá? Não tivemos esse tipo de precedente que eu acredito que é perigoso, né? Os dados podem não retornar, já pela experiência que nós carregamos aí ao longo dos anos. E o impacto foi esse que eu falei ali anteriormente. Foi atingido o banco de dados, né, do nosso RP, e um volume considerável do file server, né? Não foi completamente encriptado, mas ele teve uma boa parte encriptado. Vamos supor que, eu não me lembro agora de cabeça, mas dos 8 teras que estavam dentro do storage, mais ou menos uns 6 teras foram encriptados, entendeu? Então, muita coisa. Nossa, isso é mais do que... Quer dizer, isso compromete totalmente o banco de dados e não permite que ele funcione, né? Exatamente. O que exatamente te deu a segurança para você não precisar pagar esse resgate? Porque precisa ter muita confiança na hora de você não pagar essa operação e esse resgate. Então, quando a minha entrada, nós começamos a fazer uma série de ações, né? Então, executamos ali backups, né? Que é fundamental para quem tem alguma preocupação com segurança da informação, né? O backup tem que acontecer e não pode haver falha, né? Então, nós executamos backups, conseguimos assim, consolidar e levar esses backups para dentro da MT de forma muito rápida, não foi demorado, apesar do volume ser muito grande, né, nós ficamos devolvendo os arquivos para o file server ao longo dos outros dias enquanto os outros serviços já estavam no ar. Então, nós recuperamos o banco, né, através do backup do banco, nós startamos o banco, inclusive vocês emprestaram o DBA para a gente, para que a gente pudesse voltar mais rápido, né? Então, vocês criaram lá o mecanismo, foi passado para a equipe de DBA startou o nosso SQL, remontou o banco e conseguimos restabelecer o RP, que era o fator que mais me preocupava naquele momento. O file server ele poderia demorar um pouquinho mais para ser restabelecido, né? As compras para as obras e os financiamentos, isso tudo devia estar comprometido, né? Agora, o Felipe coloca aqui uma coisa legal, que ele fala sobre a questão do comprometimento do backup, né? Que no caso deles foi comprometido. Como é que estava o teu backup? O que funcionou bem nessa hora? Então, o backup local é extremamente perigoso, né? Ainda que tu tenha... a gente tá... Depois, né? Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem um, não tem nenhum, né, Márcio? Então, acaba que tu ter um backup externo à tua estrutura é muito importante, porque se o teu backup for atacado, como talvez seja o caso do Felipe, que talvez estivesse num HD externo, ou então num storage local, num NAS, esse equipamento, esse dispositivo pode ser atacado, né? E ter os dados encriptados também. Então, tu possuir uma solução que externalize essas informações em um outro ambiente é muito importante, né?
é uma coisa que eu diria que também tem um fundamento, assim, realmente importante, né? E você verificar se esses dados que você está backupando, se eles estão, eu imagino que seja, o pessoal já faça isso, né? Todo mundo que é uma prática nossa, é verificar se esses backups estão recuperáveis, né? Simular e saber em quanto tempo você recupera, né? Exato. Esse backup, que é algo importantíssimo. Porque você guardar o backup não quer dizer que ele vai funcionar, né? Você tem que medir o restore, não é o backup. É verdade. Não adianta só fazer o backup, né? Vamos lá, Flávio, você como arquiteto, qual foi a tua experiência, então? O William colocou o que aconteceu, ele estava recém-chegado, assumiu a missão de migrar para a nuvem e, de repente, desses 14 terabytes foram encriptados e tinha um README dizendo, olha só, está aqui como você pode ter a chave para desencriptar o seu backup. Fala você aí um pouco do que foi a tua experiência como o parceiro. Eu posso dizer que na calçada, no início ali, cada mergulho era um flash, né? Então, a gente sentiu depois de passar, né? Depois de entregar ali uma proposta, recorde, enfim, eu lembro exatamente, foi uma segunda-feira, o William me ligou logo cedo e falou assim, Correia, eu preciso da sua ajuda aí, porque a gente está com um problema grave. Né? Ele não me explicou no telefone, que ele não quis falar, eu falei, não, sem problema. Você está precisando de quê? Que tipo de apoio você precisa? Não, eu preciso de alguém para me ajudar, que ele estava, nessa ocasião, ele estava até remoto, ele estava em Minas, né? Eu preciso de alguém para me ajudar, né? Ou seja, a entender o cenário lá, né? E ver como é que a gente pode antecipar a migração do ambiente, né? Eu falei, cara, sem problema, a gente está pronto, está preparado, né? E vamos. Então, eu passei na MT, conversei com o Marcelo Pinataro, com o Célio Moraes, né? Que o Marcelo Pinataro é o gerente da empresa, da MT, o Célio Moraes, o gerente de operações, né? E expliquei o cenário, né, da calçada presa. Eles falaram, Flávio, não vou medir esforço, né? Por mais que a gente esteja alguns minutos aí na calçada, né? Mas assim, a gente está preparado, a gente tem um cronograma de trabalho para ser executado. É claro que ele não vai ser executado, né, no nosso planejamento, né? Ele vai ser executado ao longo de 1 ou 2 semanas, né? Esse era previsto. Mas a gente pensou o seguinte, não, se a gente tem tudo pronto, né? Assim, um plano pronto, sabe o que fazer, é só a gente encurtar os prazos, encurtar o tempo. Então, eu solicitei, né, que o pessoal liberasse o Fábio Fontana, né, para que fosse comigo, que ele é responsável por toda a parte de redes da MT e também cuida da parte da nossa cloud. Então, eu peguei, coloquei ele no carro, cara, vamos embora, a gente foi lá para o escritório da calçada, e a gente sentou lá, mas a gente viu uma certa tranquilidade no time também da calçada, porque o pessoal já sabia o que tinha acontecido, já estava cuidando, né, para que o incidente fosse resolvido, né? Mas assim, a empresa estava totalmente impactada, né? Como o William falou, sistema de RP fora do ar, né? Enfim, algumas integrações não estavam funcionando, e o que a gente decidiu, né? O que a gente alinhou, né, entre as equipes, era que o prioritário ali era colocar os clientes da calçada, né, em pleno vapor, né? Ter o menor impacto possível, e também para que eles pudessem, né, voltar a operação nas suas obras, né? Enfim. Então, Márcio, a gente, assim, eu posso resumir que a gente estava muito bem preparado, porque a gente conhecia muito bem a arquitetura da calçada, a gente sabia exatamente o que cada um ia fazer, a gente sabia aonde que a gente ia subir cada servidor virtual, né? E a gente tinha um plano, né? Um plano de migração. Então, a gente só encurtou ali os prazos e foi executando conforme o que a gente havia conversado. Mas, assim, com relação a... Eu queria perguntar para vocês dois. Seria como se vocês tivessem preparado a jornada, planejado isso, feito o Cloud Assessment com todo o levantamento, feito o backup, o planejamento de rollback, e aí eu posso dizer que os dados que foram sequestrados vocês já iam apagar mesmo? Que era de uma história de que ia ser descontinuado, William? Então, Márcio, eu não digo que iam ser apagados, mas o cara, se ele tivesse executado esse ataque umas 2 semanas antes, cara, teria parado tudo. Porque eu não teria um plano um planejamento para levar para o data center pronto. Então, cara, ia ser extremamente dolorido se fosse uns 15 dias antes. Mas como foi meio que providencial a coisa mesmo, entendeu? A gente já sabia como nós íamos levar
Então, eu não quis reestruturar dentro do data center interno, porque eu teria um retrabalho. Então, eu aproveitei a situação, né, aquele momento, e já orientei a equipe para que nós levássemos tudo para a nuvem, né? Cara, já vamos pegar, vamos fazer essa parada aqui e vamos levar tudo para a nuvem numa vez só, entendeu? E foi o que aconteceu, né? Em poucas horas, acredito também que já tinha alguma coisa já startada, porque ia começar no mesmo dia, né? O processo migratório, né? Então nós, com bastante velocidade, nós conseguimos começar o start dos serviços e devagarinho ali fomos subindo um por um, homologando, batendo se as regras estavam corretas, né? E conseguimos, com bastante eficiência e maturidade, levar isso em tempo recorde, acredito. Do teu lado, William, qual foi o downtime que você teve? Quer dizer, segundo, você estava viajando em Minas na segunda-feira, quando você procurou o Flávio Correia para startar a aceleração disso, isso aconteceu. Qual foi o downtime, qual foi o comprometimento da calçada nesse episódio? A recuperação total do parque, ela demorou aproximadamente, por causa do file server, tá? Que o volume para devolver os arquivos do file server demorou bastante, porque, cara, imagina um volume gigante, né? E até tu levar isso para o servidor em produção demorou um pouco. Ela demorou aproximadamente ali, todos os serviços, tirando o file server, eu acho que no máximo 2 dias, tá? No máximo isso. E o RP foi o primeiro a ser levantado, então, assim, mas foi sentido pouco. Poderia ter sido muito pior, né? Poderia ter sido, assim, poderia ter sido 100% impactado, mas não, nós restabelecemos o RP, acho que no máximo 24 horas depois, já estava com tudo funcionando, né? Toda a parte financeira, de assistência funcionando, que isso tem um impacto muito grande, né? Coincide aqui com a experiência que o Felipe teve também. Ele teve 2 dias para recuperar e um trabalho árduo para recuperar o backup disso tudo, né? O Ilan coloca aqui uma pergunta interessante, né? O que vocês perderam, de certa forma, tá? Mas qual foi a reação dos usuários, né? Com esse downtime, com essa situação? Como é que foi dentro da calçada? Como é que você lidou com uma situação tão diferente, né? Nesse momento? Então, no primeiro dia do ataque, nós acabamos achando melhor dispensar os colaboradores, porque eles não tinham o que fazer e não poderiam usar o computador também, né? Exatamente para que a gente pudesse estancar o ataque. E liberamos eles num dia, acredito que no outro eles já começaram a retomar novamente. Algumas coisas foram liberadas até remoto então contratamos ali até um número de licenças de terminal server um pouco maior, né? Licenças Microsoft, para que a gente pudesse dispensar os acessos para quem nós achávamos que era necessário, né? Legal. Mas assim, a visão do usuário é sempre de ficar chateado com esse tipo de coisa, né? A empresa sente muito isso, né? Então isso atrapalha no desempenho do colaborador, enfim, mas com certeza a equipe da calçada entendeu o problema e sabia que o TI estava atuando ali para tentar resolver o mais breve possível, né? E na tua visão, Flávio, você estava caladinho aí, houve algum atraso no impacto do serviço que você... Como é que conta um pouco do teu lado aí durante esse momento da calçada, por favor? Márcio, assim, atraso não houve, né? Na verdade, a gente antecipou, né, esses prazos que a gente havia combinado. Assim, a gente tinha feito um trabalho muito bem planejado, não é só o planejamento que a gente mostra, né, para o cliente, mas a gente também tem um planejamento interno, né? Esse planejamento interno ele envolve aí custos de projeto, né, coisa toda. Então, a gente, toda essa assistência que a gente deu para a calçada, a gente, né, de certa forma, estava coberto, né, para fazer. E a gente também, Márcio, não tinha, né, a gente queria muito ver o sucesso, né, da calçada. A gente não mediu esforço para poder conduzir a recuperação do ambiente.
Mas, assim, a gente já tinha, né, boa parte, como o William falou, do ambiente já provisionado, né, pronto para que a gente pudesse receber as aplicações da calçada. A gente fez alguns ajustes, né, ou seja, de aumento de alguns recursos para que pudessem ser atendido no primeiro momento, como o William já falou, sobre o licenciamento de terminal service, né, porque a gente precisava colocar X pessoas trabalhando, né, remotamente, e a gente tinha que entregar isso muito rápido, então a gente fez esse aumento, depois a gente reduziu, né, depois que a poeira baixou, a gente reduziu, fez esses ajustes, mas assim, não houve atraso, né, a gente caminhou muito bem, o time, né, do William também foi fundamental nessa hora para que a gente pudesse entender o que era a prioridade, né, como é que deveria ser feito o trabalho. O Fábio também ajudou a coordenar, né, ou seja, de lá da calçada, o nosso trabalho dentro da MT, para que pudessem, cada agente, né, cada componente entrasse no momento certo, porque depois que o ambiente estivesse no ar, a gente tinha ainda, né, William, uma extrema preocupação com esse ambiente que estava sendo colocado no ar. Então, a gente logo conduziu aí um trabalho de análise, né, de segurança, para que a gente pudesse ter um ambiente seguro, né, e também com os dados salvaguardados, né, em X lugares, para que a gente pudesse trabalhar também com tranquilidade nas outras frentes, né, porque a gente abriu várias frentes ao mesmo tempo, mas foi muito bem sucedido, né, como o William falou, em menos de 24 horas a gente estava com a operação da calçada no ar novamente. O FileServer, como ele tinha um volume muito grande, a gente levou esse storage para a MT e a gente fez a cópia dele também via nossa rede, né, que é uma rede de alta capacidade. Então foi bem simples a operação. Eu suspeito a dizer, Márcio, foi bem legal, foi assim, né, bem sucedido o projeto. Eu acho que a mensagem que fica é a importância da gente fazer esse planejamento, né, William? Porque nesse planejamento, inclusive, a gente testa as funcionalidades e o backup. E aí, qualquer imprevisto que ocorre, né, por mais que ele seja, como o nome diz, imprevisto, você tem elementos para medir os controles de onde você pode medir e ver, né? Flávio, houve algum impacto relevante nos custos que você orçou, alguma coisa, ou essa antecipação que você disse, que na verdade não houve um atraso, né? Houve um downtime na calçada, que foi desagradável, teve que ser administrado junto, claro que isso sempre implica em desgaste, como o William mesmo falou, em perdas, mas considerando-se o mínimo possível. Houve algum impacto de custo no orçamento, no projeto, Flávio? Não, Márcio, o impacto não houve. Na verdade, a gente faz um delineamento de custo, né? Um delineamento que a gente também apresenta para o nosso cliente o quanto custa durante o processo de implantação. Dentro desse processo de implantação, a gente já define o que tipo de esforço a gente vai colocar, né? Ou seja, para o tipo de profissional a gente vai colocar para trabalhar, gerente de projetos, analista de rede, analista de segurança, enfim, a gente coloca todo o time, né, que um serviço, né, ele demanda, né, pessoal de backup, DBA, né, a gente também adicionou no projeto, né, então hoje não houve impacto, né, no nosso alinhamento. O que houve foi, como houve um desvio, né, ou seja, de tempo ali, e a gente precisou colocar recursos a mais, mas foram recursos de licenciamento, né, basicamente coisas que a gente entendeu que na hora, né, era necessário, mas isso já estava delineado no projeto do cliente, né? A calçada já sabia quanto custava o licenciamento adicional, por exemplo. Então ele sabia que naquele mês ele ia pagar mais X reais por cada licença e que no mês seguinte, quando a poeira baixasse, ele podia reduzir aquilo e voltar ao estado normal. Então não houve aí impacto para a calçada no projeto orçado, né? A gente viu que era uma emergência e a gente também conversou, enfim, sobre prazos de pagamento, mas acho que o que a calçada, né, viu na MT foi muito aquele nosso DNA de flexibilidade, né? Então, tudo era flexível, né? Tudo o cliente podia solicitar naquele momento, né? Tudo de forma bem clara, muito objetiva, para que ele conhecesse os custos, se houvesse, né? Mas, assim, impacto grande no projeto não houve. Pelo menos da nossa parte, quando a gente fez o nosso dever de casa, a gente não teve uma quebra aqui de orçamento, de delineamento, não. Foi tudo dentro do esperado.
Dentro desse nosso papo aqui, tem uma pergunta interessante do Ilan, novamente, que ele pergunta como é que foi o restore foi feito, né? Na verdade, nesse planejamento que foi feito, que é sempre feito, tem o planejamento de realização do backup antes da operação, que esse havia sido feito, inclusive testado o rollback, o restore para verificar. Mas o que houve foi uma aceleração desse restore, porque como a operação que imaginava-se fazer em 2 meses, fez-se em 2 dias, como é que foi esse restore, como é que foi o backup e o restore, por favor, William, na tua visão, e se tem mais alguma situação que você queira destacar dessa situação? Então, respondendo à pergunta do Ilan, nós enviamos um equipamento apenas para acelerar a entrega dos dados diretamente dentro da infraestrutura, mas ele poderia sim ser feito de forma 100% remota. A questão é que a nossa pressa não permitia isso, né? E se eu estivesse usando um dos players grandes do mercado, aí um Google, Amazon da vida, eu não teria essa possibilidade de mandar um equipamento lá dentro da infraestrutura. Isso, cara, beneficiou demais o andamento das coisas, porque esse pequeno storage que nós enviamos, ele continha dados, assim, extremamente assim, pesados da nossa estrutura, né? Inclusive informações de obra, né? Então, isso, para nós, tinha um peso estratégico muito grande. Então, acabamos enviando equipamento, né? E restabelecendo isso diretamente dentro da infraestrutura da MT, que foi muito veloz, né? E isso contribuiu com a nossa retomada. Acho que nós ganhamos aí pelo menos uns 5 dias, eu acredito. Então, deixa eu fazer uma complementar o que você está falando. Na verdade, a gente pegou o próprio equipamento que você tinha, né? O próprio storage que você tinha lá, com a interface específica que ele existia, e a gente levou isso para o data center, né? E conectou a nossa rede, né? Ou seja, para que a gente pudesse fazer isso de forma segura. Qualquer outro lugar, né? Você teria que passar com o storage do provedor, né? Então, ou seja, a cópia ali que a gente conseguiu fazer de forma mais rápida, você teria que fazer 2 vezes se fosse um outro player, né? Então, esse diferencial, né, de você pegar o seu próprio equipamento, como ele está hoje, né, e levar isso para a MT, né? Claro que a MT tem todo um grau, um requisito de segurança para que a gente conecte o equipamento na rede, mas assim, ele foi o mesmo que a gente tinha um backup, né, naquela ocasião, levou para hoje, espetou a nossa rede, ó, tá aqui, vamos copiar os dados, né? Então foi muito rápido por conta disso. Legal, eu posso até colar aqui com o título da nossa série de apresentações, o Flávio, o William usou o telefone vermelho, né, para falar com a gente, e que é um recurso que está disponível para todos os nossos clientes e parceiros, né? O Flávio o Felipe aqui tem uma pergunta interessante sobre qual é o nível de defesa que a gente dá para ransomware dentro da AMT. Eu vou, antes disso, quer dizer, antes de esclarecer esse ponto, porque a gente está tentando fazer uma mixagem aqui entre as perguntas e o roteiro que a gente imaginou para esse papo. Flávio, quais são as dicas, então, mais relevantes para esse episódio? Para você poder ter a recuperação a qualquer momento ou a proteção a qualquer momento de um ransomware, de um ataque desse. Não, legal, Márcio. Antes de responder, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui a nossa tela um pouquinho da nossa live. O nosso vídeo vai ficar pequenininho, mas eu vou deixar aqui um banner para os participantes, né, ou seja, poderem, né, ou seja, conversar com a gente para a gente fazer o Cloud Assessment, né, que depois você vai falar um pouquinho mais, mas eu queria já deixar aqui para o pessoal ter o banner, quem quiser já ir clicando e lendo a nossa página, eu acho que vai ser bem legal. Deixa eu colocar aqui e vou responder para você. Ó, tá todo mundo vendo aqui no canto superior, aliás, no superior da sua tela, né, uma tarja verde com agende o seu contato aqui. Então, Márcio, assim, o que a gente fez, né? É o Cloud Assessment, né? Se você não fizer entender o que o cliente tem, né? Ou seja, quais são os requisitos que ele quer, né, para uma nuvem, qual é o ambiente que ele possui, né?
quais são os sistemas, como é que o ambiente dele está engajado naquilo tudo, tudo fica mais fácil, né, de fazer. Na ocasião desse evento da calçada, o que eu vi foi uma integração muito forte, desde o primeiro momento, né, que eu estive lá na calçada, do time de TI relacionado a essa inovação que o William queria trazer para a calçada, né, ou seja, de modernizar o parque de máquinas dele sem fazer investimento, que ele queria fazer investimento, né, no negócio deles, né, na construção, né, de novos imóveis, enfim. Agora, dentro do evento, eu vi também como é que se diz? Um engajamento também não só dos colaboradores ali de TI, mas eu também tive a oportunidade de conversar com alguns diretores da calçada na ocasião, né? Então, foi o pessoal bem compreensivo com o cenário, né, o que havia acontecido. Eles entendiam que o time, né, tanto da calçada de TI quanto da MT, estavam ali para restabelecer o ambiente o quanto antes, né, e trabalhar de forma acelerada para que a empresa voltasse ao seu normal, né? Agora, nesse caso específico, né, a gente tinha feito um bom de um planejamento, né? A gente focou muito nisso, a gente focou muito em como fazer, como que a gente vai conduzir, né? Eu acho que qualquer empresa hoje, né, que esteja com o seu ambiente em casa, ainda mais nesse ponto de pandemia, a nuvem é o melhor cenário, né? É o cenário que vai te proporcionar processo, vai te proporcionar segurança, vai te proporcionar escalabilidade. Então, eu vejo que o caminho é a nuvem, né? Eu converso com várias pessoas e, assim, muito mais gente estão adotando esse tipo de plataforma, né? E para evitar até esse tipo de cenário, né? Que a calçada teve aí de um ataque dentro de casa, de parafuso. Desculpe te interromper, Flávio, mas para deixar mais objetiva a resposta para o Felipe, o que acontece? O Cloud Assessment, dos pontos chaves dele é a matriz de responsabilidade. O serviço é sempre feito a 4 mãos, não existe como a gente atender às expectativas do cliente com os indicadores de desempenho que a gente se propõe a ter, se não for desenhado tudo e planejado a 4 mãos. Isso é o objetivo do Cloud Assessment. Então, nessa matriz de responsabilidade, em alguns casos, a gente faz uma análise preliminar de riscos e recomenda as soluções ou a forma que o teu ambiente pode ficar mais seguro ou pode até minimizar ou eliminar, em alguns casos, riscos ou vulnerabilidades, né? Então, nesse contexto, eu vou até pedir para o William para que ele feche aí com dicas do que seria interessante e como é que seria importante recomendar para que você tenha um serviço protegido. No caso, quer dizer, da MT, a gente tem como aplicar essa matriz de responsabilidade e aplicar todas as proteções que são necessárias e cabíveis para cada um de tipo de sistema, né? O que você recomenda, William? Márcio, eu acho que essa é uma parte importante porque muitas vezes a empresa que contrata um data center, ela acha que ela não tem mais responsabilidade alguma sobre aquele parque que ela está contratando, e isso não reflete a verdade, né? Existe uma matriz de responsabilidade que parte disso é da equipe interna e outra parte é da equipe de data center. Bom, quem tem um backup não tem nenhum. Eu já havia falado isso anteriormente, né? Então, tu ter mais de uma opção de backup é realmente interessante, tá? Acredito também que soluções como firewalls, né, endpoint protection, endpoint security, são extremamente adequadas para que tu não sofra esse tipo de incidente dentro da tua estrutura, tá? O home office também veio para ficar, isso a gente já percebeu. Acredito que nós passamos por uma revolução industrial novamente com o que está acontecendo com o Covid no mundo, né? Então, tu cuidar desse endpoint que está externo também é muito importante, porque ele pode, sim, gerar algum tipo de incidente de segurança, né? E tu não ter um mero executor. Tu tem que ter um parceiro que entenda, que opine, e que muitas vezes se posicione falando para ti que não. Porque
às vezes a empresa quer tomar uma atitude que aquilo ali vai contra uma boa prática, e a boa prática ela não está ali para bonito, ela tem um impacto, né? Também ter um plano de continuidade de negócios é fundamental, né? Eu acredito que é muito importante, com as ações, caso aconteça, o que tu faz, né? Exato. Um plano diretor de TI também é muito importante, né? E um plano de segurança da informação. Nós, na Calçada, temos tudo isso, né? Por isso que acredito que nós conseguimos, entramos nisso, sim, aconteceu o problema, né? Não foi uma coisa legal de passar, mas com certeza nós tínhamos todos os atributos que eram necessários para que nós saíssemos. Um gerenciador de segurança, um CIEM, que nós chamamos, né? Também é uma coisa que pode beneficiar o negócio, né? Então, ter um parceiro que possa colaborar aí com esses mecanismos vai trazer ganho para o negócio, sim. O fim da calçada é a construção civil. Então, só para já concluir aqui, né, Márcio? O TI da calçada, ele também ajuda o cara que está lá na obra a construir. Esse é o nosso objetivo, né? Então, o cara que está no TI, ele tem que ter esse pensamento. Assim como o faxineiro da NASA, ele também ajuda a lançar o foguete, né? Então, todos nós temos que ter a mesma direção. A minha direção como gestor, né, como líder da área, é que todos os nossos colaboradores da parte tecnológica, né, eles pensem dessa forma, e eu acho que a gente tem feito isso, né, com bastante vontade, perspicácia. A gente está investindo nisso, nós investimos em treinamentos para os colaboradores da tecnologia da informação. Nós temos ali um cenário com mais de 40 cursos para que eles possam se atualizar e manter o conhecimento sempre fomentado, né? Sempre com vontade de aprender uma coisa nova, e a tecnologia não para, a segurança da informação não para, e as empresas que investem nisso, elas sofrem menos, né? Nós sofremos antes do projeto começar a acontecer. Se talvez já estivesse no data center, a gente não tivesse sofrido isso, mas alguém perguntou se nós conseguimos bater como a brecha foi aberta. Sim, nós identificamos isso, né? E conseguimos fechar essa brecha, sim. Eu acho que foi o Ilan que perguntou isso, tá? Eu não tenho, ou o Luiz, foi um dos dois. Bom, acho que da minha parte é isso. As minhas dicas são essas. Legal. E, Flávio, você tem alguma coisa a complementar? Quais seriam as suas dicas para evitar esse tipo de situação? Márcio, a primeira dica que eu dou, né, é fazer, né, um trabalho de planejamento, né? Fazer um backup, né? Independente de onde esteja a sua infraestrutura, né? Backup é sempre fundamental para você salvaguardar os dados, que nesse caso foi um ataque de sequestro de dados, né? Então, ter o seu dado em mais de um lugar, né, armazenado. A gente fornece para muitos clientes da MT o serviço de backup na nuvem, né? Que ele funciona como uma outra opção, né? De caso o cliente tenha algum tipo de desastre desse, ele pode contar com um backup feito na nossa nuvem também. Agora, eu recomendo essa jornada para a nuvem, né? Isso é o pontapé inicial, né? Fazer um planejamento para que a sua aplicação funcione, né, num ambiente mais robusto, num data center Tier 3, com tecnologia, né, de nuvem de ponta, de mercado, como a gente usa lá na MT OpenStack, né, e outras soluções. Fazer, né, ou seja, o Cloud Assessment, né, para que a gente possa entender o cenário do cliente e quais são os requisitos que ele tem de uso para a nuvem, né, e ajudá-lo nessa jornada, planejar. Essa é a minha dica aí. É interessante porque o Cloud Assessment, além dele te dar um caminho seguro para você seguir na jornada para a nuvem e operar dentro da nuvem, ele também te dá uma análise de riscos preliminar, ou aonde você deve aprofundar a sua análise de risco para saber qual é a tua exposição a uma determinada situação, né?
Muitíssimo obrigado, William. É um grande prazer a gente poder trabalhar para a Calçada. Foi uma experiência muito legal a gente ter conseguido ajudar vocês. Esse é o propósito da MT, é trabalhar na tecnologia para que vocês possam focar no negócio de vocês. Foi um diferencial enorme a tua diligência no projeto, a forma como você tocou profissionalmente, as tuas escolhas não eram simples e fáceis, o pulso que você manteve, a condução foi muito boa. E para você também, Flávio, obrigado por ter participado disso, ter mostrado os valores da MT e a nossa intenção de ajudar aos nossos clientes dentro do que fazemos. E vamos em frente nessa nossa jornada. Os próximos telefones vermelhos, quer dizer, vamos ter mais 2 esse mês ainda, o próximo vai falar sobre a LGPD e a gestão de incidentes, né? A gente tem que ser compliance com todas essas legislações que vêm, e vamos ter depois, na outra semana, um falando sobre computação de alto desempenho, HPC, né? Para que vocês saibam algumas infraestruturas, a nossa parceria com a Intel vai estar colocada, e principalmente da nossa parceria com a COP, onde a gente vai estar colocando todas essas novas tecnologias e fronteiras que a MT usa em seus serviços. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigado também Márcio, a quem participou e quem colaborou. William e Flávio, vocês têm alguma coisa para encerrar, para falar? Eu tenho uma última dica. A governança é também um fator que assim, realmente colabora muito. Ela anda de mãos dadas aí com a segurança da informação, tá? E nós da Calçada agradecemos aí a chamada de vocês. É importante a gente passar a experiência de um ataque desse para que outras empresas não sofram com isso. Eu acredito de verdade que esses malwares são feitos assim para ter impacto até no ser humano mesmo. Se o cara é meio cardíaco num negócio desse aí, cara, pode ser fulminante a brincadeira, né? Então, eu agradeço aí realmente a parceria de vocês. Vocês são, assim, realmente 10 aí. Muito obrigado. Valeu por tudo. Nós que agradecemos. Eu agradeço, acima de tudo, a todo mundo que perguntou também. Se eu pulei alguma pergunta, depois nós vamos ter acesso ao chat. Isso vai ser gravado, reprisado, está disponível para todos. Agora, o que está disponível mesmo é o telefone vermelho, que é o canal de comunicação com a gente, onde a gente pode estar trocando ideias e falando melhor sobre todos esses assuntos, que é o que a gente faz e gostamos de fazer. Flávio, mais alguma coisa que você gostaria de colocar para o pessoal aí? Cara, queria agradecer, né, ou seja, a presença do William, né, obrigado a você, Márcio, obrigado a todos, e dizer, né, que o Cloud Assessment aqui, que a gente disponibiliza, ele não tem custo, né, então, ou seja, essa consultoria que a gente faz para entender o ambiente que o cliente sugerir, essa jornada para a nuvem, ela é só clicar no link ali, agendar um contato, que a gente retorna, né, e entende o cenário e faz a mesma coisa que a gente fez na Calçada, tá? Então, destacar isso aí. E obrigado aí, mais uma vez. Muito obrigado, pessoal. Até logo.